Olá, meus queridos, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito é fazer com que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedoras, que elas consigam atingir melhores resultados, que elas entendam melhor os seus objetivos, que elas consigam transformar suas ideias em negócios. Esse é o nosso grande propósito. Então você que está começando, você que já é pequeno e microempreendedor, esse aqui é o canal onde eu trago conteúdo para poder te ajudar de forma clara e objetiva, transformando esses conceitos que às vezes são difíceis de forma fácil e prática. Então se liga aí que tem muito conteúdo legal para você. Hoje nós vamos falar sobre os principais inimigos para a gente vencer na hora que está começando a empreender. Mesmo quem já está empreendendo, mesmo quem já iniciou essa trajetória, tem coisas que é importante a gente praticar para atingir melhor os nossos resultados. Então, se você é daquela pessoa que só arranja desculpa para começar a empreender, só arranja justificativas para começar a empreender, você tem que entender que essa forma não vai dar certo. Você já está começando errado, para falar a verdade. Então, se você decidiu empreender, você tem que começar a fazer uma reflexão dentro do seu dia a dia, o que é possível fazer de diferente para você poder atingir seus objetivos. Porque empreender nada mais é do que contornar as dificuldades. Empreender é superar os obstáculos. Se você permanecer nessa situação de arranjar só desculpa, de achar que não é para você, de achar que não é uma situação que você possa atingir, os resultados não vão aparecer, o sucesso não vai chegar para você. E aí, olha só, os sonhos seus que você já imaginou um dia, eles não se realizarão. Você não vai fazer aquilo que você gosta. Então é importante você entender que essa dinâmica de empreender, ela tem dificuldades, obviamente. Não é nada fácil, não é nada tranquilo essa trajetória. Mas a gente tem que ir superando, degrau por degrau, obstáculo por obstáculo, tá certo? Dessa forma a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Caso contrário, a gente vai ficar do mesmo jeito. Passa ano, entra ano, a gente vai permanecer como estamos. Isso é muito triste no nosso dia a dia. Eu vejo muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas que não estão felizes, muitas pessoas que não conseguem realizar aquilo que elas gostariam. Então nós precisamos mudar primeiramente internamente. E essa é a ideia de hoje. Esses inimigos, eles são internos, tá certo? Senão a gente vai ficar sempre no passado, a gente sempre vai achar que poderia ter feito melhor. E achar que poderia ter feito melhor é perda de tempo. Nós temos que fazer melhor. É hoje, é o presente. Tá certo? Então faça uma reflexão interna daquilo que você pode mudar. E eu vou te apresentar aqui os principais inimigos que jogam contra você. O primeiro deles é a questão do ego. É você achar que você já sabe tudo, é você achar que você já entende tudo. Você está começando, então você tem que se aprofundar mais nos conceitos, se aprofundar mais no conhecimento do que é empreender, de quais são as dificuldades. Então se liga aqui nos nossos conteúdos que tem muita coisa que pode já te ajudar. É você achar que o teu produto é o melhor produto que você já lançou, que já existe no mundo. É você achar que a sua ideia é a melhor de todas que alguém já pensou. Então não é bem assim. Quando você apresenta a sua ideia para o mercado, você começa a ver que você não é tão bom assim. Então precisa baixar esse ego o quanto antes, para você poder mudar, para você perceber que precisa acontecer essas mudanças. E essas mudanças elas fazem parte do jogo. Quanto mais tempo você demorar para mudar, menos sucesso você vai ter. Perceba que o mundo está em constante mudança, ele é volátil, ele é incerto, então a gente precisa perceber o que está acontecendo. E quando a gente percebe, a gente tem que mudar o quanto antes. Tá certo? Então esse é um ponto muito importante, a gente baixar esse ego e perceber o que precisa ser feito para que a gente consiga mudar de forma rápida. Respostas rápidas para o mercado ajudam muito a gente a ter sucesso. Outra questão é a questão da preguiça. A preguiça ela faz parte do nosso dia a dia em função das mudanças que estão acontecendo. Olha só que coisa interessante. Quando você começa a praticar uma atividade física, se você não faz há algum tempo, o que o corpo vai fazer? Ele vai te jogar preguiça através das reações químicas, dos hormônios que ele começa a gerar dentro do nosso organismo para que a gente não faça aquela atividade física. E é normal isso, porque ele quer, na verdade, economizar energia. Então, como a gente está em constante mudança dentro do nosso contexto de empreender, o nosso cérebro também começa a trabalhar dessa forma. Ele começa a jogar preguiça para economizar energia. E aí a gente tem que colocar, na verdade, ao contrário, a gente tem que colocar persistência, insistir, disciplina é muito importante nesse momento, para você poder superar essa atitude do nosso corpo, que é a preguiça. Então, disciplina nada mais é do que fazer sem ter vontade de fazer.
Então, se você, né, precisa ligar para o seu cliente e não está com vontade, você tem que ligar, isso é disciplina. Se você precisa fazer tal atividade, estudar tal assunto, para você entender melhor aquela parte do seu negócio, você tem que fazer mesmo sem ter vontade. Tá certo? Então, foco na disciplina é muito importante. Outra questão que joga contra a gente são os vícios idiotas. Aqueles vícios que não fazem o menor sentido, que não vão trazer resultados para a gente. É ficar muito tempo nas redes sociais, é ficar muito tempo assistindo televisão sem nenhum tipo de objetivo. Obviamente que você tem que ter o seu lazer, obviamente que você tem que ter aí atividades para te relaxar. Mas veja o quanto de atividade você está fazendo que não faz o menor sentido. Que você poderia estar trocando por atividades que vão te trazer muito mais resultados. Aí é uma questão de você colocar prioridades. Quanto mais você investir no seu negócio, quanto mais você investir no seu desenvolvimento, mais resultado você vai ter. Aí é uma questão de você colocar na balança e ver o que é melhor para você. Tá certo? Então avalie isso. Você pode trocar essas atividades. Você não precisa, né? Obviamente você não precisa zerar tudo daquilo, mas você vai trocando aos poucos, tá certo? Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente precisa avaliar sempre o que é importante, o que é mais importante para a gente naquele momento. Outra questão importante que a gente tem que superar é a questão da procrastinação. A gente sempre deixar para depois, sempre deixar para amanhã. O que começa a acontecer? Acumula muitas tarefas, a gente começa a fazer muito na correria, muito no atropelamento, muito na urgência, a gente gasta mais energia do que deveria, a gente gasta mais dinheiro do que deveria dessa forma. Tudo por uma questão de falta de planejamento. Se planeje, coloque o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta. É uma questão de você organizar o seu tempo, né? E aí, obviamente, que fazer dentro daquele tempo que está determinado. Tá certo? Então é importante essa organização, isso vai te ajudar, isso vai transformar a sua vida, você vai ser mais produtivo com isso. Tá certo? Outra questão que joga contra a gente, que é um dos inimigos, é as crenças limitantes. E esse é um ponto importante, é você acreditar que você não consegue chegar naquele ponto. Tá certo? Obviamente que você, como empreendedor, vai começar pequeno, mas você precisa ter sonhos maiores. Você precisa ter objetivos maiores. Então, sim, é possível você realizar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que acreditar, que é possível sim você fazer. Qualquer coisa que você imagine, é possível se realizar. Então a gente tem que romper essas barreiras, mudar essa forma de nós pensarmos, que nós podemos sim realizarmos as coisas. O que acontece é que a gente cria uma linha em volta da gente e daquela linha, daquele quadrado eu não saio. É importante você romper isso, é importante você buscar novos horizontes, é importante você aumentar a sua empresa, é importante você criar novos negócios. Tá certo? E sim, você acreditar que é possível em primeiro ponto. Tá ok? Outro ponto importante é a autossabotagem. A gente joga contra a gente. A gente entra em campo muitas vezes já derrotado. Pela forma da gente declarar, pela forma da gente falar, muitas vezes eu identifico quem não vai conseguir as coisas. Tá certo? Isso é uma forma de a gente se autossabotar. É uma forma de a gente, você já começa a pensar que não vai dar certo. E obviamente que não vai dar certo. Tá bom? Então busque entender o que te auto-sabota. Busque entender os gatilhos que estão te auto-sabotando no seu dia a dia e tente bloquear isso. Tente sempre colocar na forma positiva as coisas. Tenta sempre enxergar o lado meio vazio do copo para você poder preencher cada vez mais em termos de negócios no seu dia a dia, para você melhorar os seus negócios. Se não dá nessa forma, a gente tenta contornar para poder chegar nos objetivos. Tá ok? É mudar a forma de fazer, é mudar a forma de pensar, é mudar a forma de agir. Tá ok? E outra coisa importante é parar com as desculpinhas, parar com as justificativas. Justificativa não resolve nada. Não adianta, não deu certo, não adianta justificar. Em vez de justificar, cria já um plano de ação para você buscar uma nova forma de fazer, para você testar uma nova forma de realizar aquela situação. Então, desculpinha não ajuda nada no nosso dia a dia. É muita desculpinha no nosso dia a dia. É muito blá blá blázinho que não resolve nada. Coloca sempre essa energia para coisas que façam sentido, que vão trazer resultado para a gente. Tá ok? Não deu certo, não adianta ficar justificando. Ponto final, vamos partir para a próxima. Vamos partir para entender. E aí as outras questões ajudam a gente, diminuir o nosso ego, melhorar essa questão da nossa disciplina,
buscar mais hábitos que sejam mais saudáveis, tá ok? Fazer no momento que tem que ser feito e aí, né, melhorar essa questão da declaração nossa no nosso dia a dia. É importantíssimo a gente analisar esses pontos e criar plano de ações para que a gente possa mudar. Tá certo? O sucesso só acontece quando suas justificativas ou suas desculpinhas, né, são menores do que as suas atitudes. Então nós temos que ter mais atitudes do que desculpa. Nós temos que ter mais atitudes ali de realizar do que desculpinhas, né, que não fazem o menor sentido. Esse é o nosso grande propósito, porque empreendedor é superar obstáculos, empreendedor é criar formas de chegar nos resultados. Obviamente que não a qualquer custo, mas da melhor forma do cenário que está nos apresentado ali. Okay? Seja diferente da maioria, porque eu vejo que uma boa parte das pessoas, uma boa parte do nosso dia a dia é tudo igual, tudo pensa da mesma forma. Empreendedor tem que pensar diferente, empreendedor tem que sair desse quadrado, empreendedor tem que buscar novos horizontes. Tá certo? E aí já começa com esse rompendo, né, ou eliminando esses inimigos. Obviamente que isso não vai acontecer de um dia para o outro. A gente tem que buscar melhorar um ponto aqui, um ponto outro dia, outro ponto, né, na semana seguinte, e aí sucessivamente. É sempre devagar, mas com consistência. Não adianta nada você ir para a academia hoje, se arrebentar na academia e amanhã não conseguir andar. Não, vai um pouquinho hoje, depois um pouquinho amanhã, depois vai aumentando, e aí você vai criando consistência nessas mudanças. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer comentar alguma coisa, deixa aqui pra gente o seu comentário. Deixa aqui a sua sugestão. Isso é importante pra gente, pra eu te conhecer, pra eu saber que você tem gostado do nosso conteúdo, pra saber que você não tem gostado do nosso conteúdo, também é importante. Coloca aqui pra gente, isso né, faz com que a gente melhore a cada dia. Se você gostou, deixa um joinha pra gente, deixa um like pra gente, deixe também um dislike também, se você achar que o conteúdo não tem te ajudado. Né? Compartilhe nas suas redes sociais se você gostou, compartilhe no seu grupo de WhatsApp onde você acha que esse conteúdo vai ajudar também outras pessoas, porque esse é o nosso propósito, é fazer com que chegue o maior número de pessoas esse conteúdo para ajudar essas pessoas, para transformar a vida dessas pessoas. Estou deixando aqui um link abaixo para você de um workshop nosso, né, de 1h30 de workshop para você melhorar o seu processo de transformar a sua ideia em negócio. Acessa lá que tá bem legal, é inteiramente gratuito, um conteúdo bem legal que eu preparei com todo carinho para te ajudar no seu dia a dia aí, para melhorar essa sua forma, para melhorar esse seu processo de empreender. Tá ok? Tem vários links aqui abaixo das minhas redes sociais, do meu site, para a gente interagir, né? Aquilo que você achar o melhor canal para você. Acessa lá que tá bem legal. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, acessa lá, aciona a sinetinha que o conteúdo passa a circular de forma rápida para você dentro aí das redes sociais, tá ok? Queria agradecer a sua audiência, um grande abraço e até a próxima!